Olá, seja bem-vindo ao canal Progresso Estoico. Hoje, vamos explorar um dos ensinamentos mais preciosos do estoicismo, o amor fati, ou como também podemos dizer, amor ao destino, que é a maneira como lidamos com acontecimentos alheios a nós. Mas antes de iniciarmos o vídeo, quero fazer um convite especial para você se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho das notificações. Assim, você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo sobre filosofia, desenvolvimento pessoal e a sabedoria estoica, temas que nos ajudam a viver de maneira mais plena e serena. Agora, vamos ao assunto de hoje. Amor fati é um dos conceitos mais profundos e transformadores da filosofia estoica. Traduzido do latim, significa amor ao destino, mas seu significado vai muito além de uma simples aceitação do que acontece. Na verdade, amor fati implica um amor ativo por tudo o que nos ocorre, tanto o bom quanto o ruim. Isso inclui os eventos mais felizes, mas também as dificuldades, as tragédias e os fracassos. Ao praticarmos o amor fati, aprendemos a ver cada acontecimento como uma parte necessária da nossa jornada, uma peça essencial do quebra-cabeça que é a nossa vida. O estoicismo, com filósofos como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, nos ensina que o verdadeiro poder reside não em controlar o que nos acontece, mas em controlar nossa resposta a esses eventos. O conceito de amor fati é o ponto culminante dessa visão. Quando aceitamos o destino com amor, em vez de resistir a ele, ganhamos uma paz profunda e inabalável, que nos permite enfrentar qualquer desafio de cabeça erguida. O estoicismo nos ensina a viver de acordo com a natureza e a aceitar o que acontece com serenidade. No entanto, amor fati vai além da simples aceitação. Ele exige que abracemos de forma ativa tudo o que a vida nos apresenta, seja prazeroso ou doloroso. A base dessa filosofia é a ideia de que o universo funciona de acordo com uma ordem racional, conhecida como logos. Para os estoicos, tudo o que acontece de certa forma faz parte desse plano cósmico e, portanto, deve ser aceito com gratidão. Sêneca, um dos mais conhecidos filósofos estoicos, nos ensina que resistir ao destino apenas aumenta o nosso sofrimento. Ele escreve: "O destino conduz aquele que aceita. O que resiste, ele arrasta." Ou seja, aqueles que aceitam o destino caminham em harmonia com o fluxo natural da vida, enquanto os que resistem são forçados a lidar com frustração e angústia. Em suas cartas a Lucílio, Sêneca muitas vezes falava sobre a importância de se preparar para o que quer que a vida traga, pois, ao entender que não temos controle sobre os eventos externos, podemos encontrar serenidade em aceitar o que está além do nosso poder. No entanto, Sêneca também enfatiza que aceitar o destino não significa ser passivo ou resignado. Pelo contrário, ele acreditava que deveríamos agir com sabedoria dentro das circunstâncias que nos são dadas. Se algo está fora de nosso controle, devemos aceitá-lo. Mas se há algo que podemos fazer, devemos fazê-lo com determinação e coragem. Um exemplo prático disso é a maneira como Sêneca enfrentou o exílio. Ele foi forçado a deixar Roma e viver isolado, mas em vez de se entregar ao desespero, ele usou esse tempo para refletir, estudar e escrever algumas de suas obras mais importantes. Ele transformou a adversidade em uma oportunidade, mostrando como o amor fati pode ser aplicado mesmo nas situações mais difíceis. Marco Aurélio, o imperador romano e autor das Meditações, é um dos maiores expoentes da filosofia estoica. Ele praticava amor fati em todos os aspectos de sua vida, desde os desafios diários até as grandes crises que enfrentou como governante. Ele enfrentou inúmeras adversidades, guerras, traições, doenças e a morte de seus filhos. Mas, em vez de se revoltar contra essas tragédias, ele as aceitou como parte do destino e como oportunidades para praticar suas virtudes estoicas. Em suas meditações, Marco Aurélio escreve: "Tudo o que acontece é tão normal e esperado quanto uma folha cair no outono.
Para ele, nada que ocorre no mundo deveria ser visto como surpreendente ou injusto, pois tudo faz parte da ordem natural. Ele acreditava que, ao aceitar isso, poderíamos viver com mais tranquilidade e sabedoria. Em outro trecho, ele afirma: receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Essa frase sintetiza a essência do amor fati. Devemos aceitar com gratidão tudo o que o destino nos dá, sem nos apegarmos a isso de forma egoísta. E quando o destino nos tirar algo, seja um emprego, uma oportunidade, ou mesmo uma pessoa querida, devemos deixá-lo ir com a mesma serenidade com que o recebemos. Marco Aurélio também foi um grande defensor da ideia de que nossas reações aos eventos são mais importantes do que os próprios eventos. Ele escreve: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Em vez de tentar mudar o que está fora de nosso controle, devemos focar em nossa atitude e em como escolhemos responder a essas situações. Um exemplo claro da aplicação de amor fati na vida de Marco Aurélio foi a maneira como ele lidou com a praga que devastou o Império Romano durante seu reinado. Em vez de se desesperar ou culpar os deuses, ele viu a praga como um teste de sua liderança e um desafio para o qual deveria estar preparado. Ele aceitou o fardo de governar em tempos de crise e trabalhou incansavelmente para proteger seu povo, mantendo a calma e a racionalidade em meio ao caos. Epicteto, um ex-escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, foi talvez o mais claro em sua explicação sobre o que significa aceitar o destino. Para ele, a chave para a verdadeira liberdade está em reconhecer o que podemos e o que não podemos controlar. Em seu manual, Epicteto nos lembra: não são os eventos que nos perturbam, mas sim a nossa visão deles. Essa citação nos ensina que não é o fato de algo acontecer que nos causa sofrimento, mas a maneira como interpretamos esses eventos. Se aceitarmos o que acontece como parte de um plano maior, podemos encontrar paz, independentemente das circunstâncias externas. No entanto, se resistirmos ou lutarmos contra o destino, criaremos sofrimento para nós mesmos. Epicteto também enfatiza a importância de focar apenas no que está sob nosso controle. Isso inclui nossas ações, nossas opiniões e nossas reações. Tudo o mais, como a opinião dos outros, as circunstâncias econômicas ou até mesmo a morte, está fora de nosso controle e, portanto, não devemos nos preocupar com essas coisas. Um exemplo clássico da filosofia de Epicteto é a maneira como ele ensinava seus alunos a lidarem com a morte. Ele dizia que, em vez de temer a morte ou tentar evitá-la, deveríamos aceitá-la como uma parte natural da vida. Em uma de suas lições, ele instrui seus seguidores a, quando beijarem seus filhos à noite, lembrar que eles podem não estar vivos pela manhã. Esse pensamento pode parecer sombrio à primeira vista, mas, para Epicteto, ele era um lembrete de que a morte faz parte da vida e que devemos apreciar cada momento que temos com nossos entes queridos, sem nos apegarmos ao medo do futuro. Agora que entendemos o que significa amor fati e como ele foi praticado por grandes filósofos estoicos, a pergunta que fica é: como podemos aplicar esse conceito em nossas vidas cotidianas? Abaixo estão algumas maneiras práticas de incorporar amor fati no nosso dia a dia, em diversas áreas da vida. A vida profissional é uma área onde frequentemente enfrentamos desafios e contratempos. Pode ser um chefe difícil, uma promoção que nunca chega, ou até mesmo a perda do emprego. Nesses momentos, é fácil se sentir frustrado e derrotado. No entanto, ao praticar amor fati, podemos mudar nossa perspectiva e encontrar oportunidades de crescimento em meio às dificuldades. Por exemplo, se você não conseguiu uma promoção no trabalho, em vez de se sentir vítima das circunstâncias, você pode aceitar que esse não era o momento certo para você e usar essa oportunidade para melhorar suas habilidades, buscar novos conhecimentos e se preparar para uma nova oportunidade que certamente virá. Da mesma forma, se você perdeu seu emprego, em vez de ceder ao desespero,
Você pode ver isso como uma chance de reavaliar sua carreira, explorar novos interesses ou até mesmo iniciar um negócio próprio. Ao aceitar o que aconteceu e agir proativamente, você pode transformar uma situação negativa em um novo começo. O conceito de amor fati também pode ser aplicado nos relacionamentos. Muitas vezes, experimentamos dor e sofrimento quando um relacionamento termina ou quando alguém que amamos nos decepciona. Nesses momentos, podemos cair na armadilha de nos apegarmos ao passado, tentando mudar o que já aconteceu. No entanto, ao praticar amor fati, podemos aceitar que tudo na vida, inclusive os relacionamentos, segue seu curso natural. Se um relacionamento chega ao fim, isso não significa que falhamos ou que algo deu errado. Pelo contrário, podemos ver isso como uma parte necessária do nosso crescimento pessoal. Ao aceitar a mudança com gratidão, abrimos espaço para novos relacionamentos e experiências que podem nos trazer ainda mais alegria e realização. A saúde é outra área onde amor fati pode ter um impacto profundo. Todos nós enfrentamos doenças, envelhecimento e, eventualmente, a morte. Essas são realidades inevitáveis da vida e, muitas vezes, tentamos resistir a elas. No entanto, os estoicos nos ensinam que aceitar essas realidades com serenidade é a chave para viver uma vida plena. Quando enfrentamos problemas de saúde, ao invés de nos entregarmos ao desespero ou à frustração, podemos aplicar amor fati e ver isso como uma oportunidade de cuidar melhor de nós mesmos, de praticar a paciência e de valorizar os momentos em que estamos saudáveis. A morte é uma realidade inevitável para todos nós, mas poucas experiências são tão dolorosas quanto a perda de um ente querido. A dor da ausência, o vazio deixado por alguém que amamos e o choque da finitude da vida podem parecer insuportáveis. No entanto, a filosofia estoica, em especial o conceito de amor fati, pode oferecer uma perspectiva valiosa para enfrentar essa perda com mais serenidade e aceitação. O amor fati, que significa amor ao destino, nos convida a aceitar cada evento da vida, incluindo os mais dolorosos, como parte de um grande plano cósmico. Para os estoicos, não podemos mudar o que acontece, mas podemos mudar a maneira como reagimos a esses acontecimentos. Aceitar e até mesmo amar o que a vida nos traz, sem resistência, é o caminho para uma paz profunda, mesmo em momentos de dor intensa. Os estoicos viam a morte não como uma tragédia a ser temida, mas como uma parte natural da existência. Marco Aurélio, em suas meditações, reflete frequentemente sobre a morte. Ele lembra a si mesmo que a morte é tão natural quanto o nascer do sol, uma parte inevitável do ciclo da vida. Ele escreve: "Você pode deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa." Este pensamento pode parecer duro em um primeiro momento, mas ele nos desafia a ver a morte sob uma luz diferente, não como uma inimiga, mas como algo que dá significado à vida. Ao aceitarmos que a morte faz parte da experiência humana, podemos valorizar ainda mais o tempo que passamos com aqueles que amamos, sem nos apegar ao medo de perdê-los. Sêneca, outro grande pensador estoico, aconselhava que deveríamos estar sempre preparados para a morte, tanto a nossa quanto a dos outros. Ele sugere que, ao invés de sermos pegos de surpresa pela perda, deveríamos refletir regularmente sobre a mortalidade. Isso não significa viver de forma pessimista, mas sim valorizar mais intensamente o tempo que temos com as pessoas que amamos. Ninguém prometeu um amanhã, ele nos lembra, encorajando-nos a viver o presente de forma plena e sem arrependimentos. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, também oferece valiosas lições sobre como lidar com a morte. Ele nos ensina a diferença entre o que podemos controlar e o que está fora do nosso controle. A morte de nossos entes queridos é, sem dúvida, algo que não podemos evitar. Porém, o que está sob nosso controle é a maneira como escolhemos reagir à perda. Epicteto aconselha que,
Em vez de nos entregarmos ao desespero ou ao ressentimento contra o destino, devemos lembrar que todos aqueles que amamos, eventualmente, partirão. Ele sugere que, ao passarmos tempo com nossos familiares e amigos, devemos sempre ter em mente a possibilidade de que aquele momento pode ser o último. Quando beijares teu filho à noite, lembra-te de que ele pode não acordar pela manhã. Esta frase pode soar dura, mas para Epicteto é um convite para vivermos cada momento com gratidão, reconhecendo que a vida é transitória e que tudo o que temos é o agora. O amor fati, nesse contexto, nos ajuda a transformar o sofrimento da perda em aceitação serena. Embora a dor da ausência seja real e profunda, o estoicismo nos ensina a aceitar que a morte é uma parte inevitável do destino de todos. Podemos lamentar a perda, mas não devemos resistir ou nos revoltar contra ela. Ao abraçar o destino, encontramos paz, sabendo que tudo faz parte da ordem natural das coisas. Quando perdemos alguém que amamos, é natural passar por um processo de luto. O estoicismo não sugere que devemos suprimir nossas emoções ou ignorar nossa tristeza. Pelo contrário, reconhecer e aceitar a dor é uma parte importante do luto. O que o amor fati propõe é que, ao aceitar a morte como parte da vida, podemos aliviar parte do sofrimento emocional que surge da resistência ao destino. Em vez de nos perguntarmos, por que isso aconteceu? Ou, como posso mudar essa realidade? O amor fati nos convida a aceitar a perda com gratidão pelo tempo que tivemos com a pessoa. Devemos lembrar dos momentos compartilhados com alegria e não nos afundarmos no pesar. Essa aceitação não nega a dor, mas nos ajuda a lidar com ela de maneira mais construtiva. Um exemplo prático é pensar em como lidamos com a perda de um avô ou uma avó. Essas figuras geralmente são vistas como sábias e como pilares de nossas famílias. Quando eles partem, o vazio pode ser imenso. No entanto, se aplicarmos o conceito de amor fati, podemos honrar a memória deles, reconhecendo que sua vida e morte fazem parte do grande ciclo da existência. Em vez de focarmos na perda, podemos celebrar o legado que eles deixaram e o impacto positivo que tiveram em nossas vidas. Uma forma poderosa de aplicar o amor fati à perda de entes queridos é reconhecer que, embora a morte tenha levado à presença física dessas pessoas, seu legado continua vivo em nós. Marco Aurélio, em suas reflexões sobre a morte, muitas vezes falava sobre a importância de viver de acordo com nossas virtudes e valores, pois é através disso que deixamos uma marca no mundo. Quando perdemos alguém que amamos, podemos honrar essa pessoa, vivendo de maneira que reflita os ensinamentos e o amor que recebemos dela. Cada ação que tomamos, cada lembrança que preservamos, mantém viva a presença daqueles que se foram. Ao aceitar o destino, também aceitamos que o ciclo da vida continua e que nós, como parte desse ciclo, temos a oportunidade de levar adiante o legado de nossos entes queridos. Assim, ao praticar o amor fati, não apenas aceitamos a morte como uma realidade inevitável, mas também transformamos o luto em uma celebração da vida que continua. Ao abraçar essa filosofia, encontramos consolo na ideia de que, apesar da perda, a vida e o amor que compartilhamos com aqueles que partiram permanecem vivos dentro de nós. Embora o conceito de amor fati seja profundo e filosófico, ele também pode ser aplicado de maneira prática em nossa vida cotidiana, especialmente quando enfrentamos a perda de um ente querido. Aqui estão algumas maneiras de incorporar essa filosofia em nosso processo de luto e recuperação. Aceitar a dor sem resistência. A dor da perda é inevitável, e o amor fati não nos pede para evitá-la. Pelo contrário, ele nos ensina a abraçar essa dor como parte do processo natural da vida. Não tente resistir ou ignorar a tristeza. Em vez disso, aceite-a como parte do ciclo da existência. Valorizar o tempo passado com os entes queridos. Em vez de focar na ausência, o amor fati nos lembra de valorizar os momentos que tivemos com aqueles que amamos. Cada memória é um presente, e o tempo que passamos juntos é algo que ninguém pode tirar de nós. Continuar o legado.
Uma maneira poderosa de honrar aqueles que se foram é continuar a viver de acordo com os valores e ensinamentos que eles nos passaram. Ao fazer isso, mantemos sua presença viva em nossas ações e decisões. Praticar a gratidão. Mesmo em meio à dor, podemos encontrar razões para ser gratos. Agradeça pelos momentos compartilhados, pelas lições aprendidas e pela oportunidade de ter conhecido e amado essa pessoa. Aceitar a morte como parte da vida. O Amor Fati nos convida a aceitar a morte não como uma tragédia, mas como uma parte inevitável da vida. Quando compreendemos isso, podemos lidar com a perda com mais serenidade, sabendo que faz parte da ordem natural das coisas. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre filosofia estoica e como ela pode transformar sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Aqui no canal, estamos sempre trazendo novos conteúdos para te ajudar a viver de forma mais sábia e equilibrada. Até a próxima!